Eduardo, para elucidar a nossa audiência, o que faz um analista de projeto de investimento? O analista de projeto de investimento é o profissional responsável por analisar um conjunto de investimentos, perceber a viabilidade que elas têm, desde a viabilidade econômica, a viabilidade financeira, viabilidade técnica, e também, de forma muito contundente, poder dar o parecer técnico a quem realmente precisa sobre as diferentes complexidades do mercado e se o projeto vale a pena ser investido ou não, realmente. De todas as fases da criação de um projeto de investimentos, qual é a fase mais crítica? Na qualidade de analista que tu podes dizer, Alberto, esta é a fase mais crítica. A fase embrionária, porque a fase embrionária é aquela fase que nós chamamos de fase experimental. Quando o projeto começa a ser concebido, na sua primeira instância, as pessoas têm grande preocupação se vão ver o retorno devolvido ou não, ou seja, se vão ter o retorno do investimento ou não. Mas, essencialmente, a fase em que o projeto começa a operar acaba sendo a mais delicada. Eu tenho estado a dizer às pessoas, quando o projeto começa a estar operacional, é grande momento de termos disciplina suficiente para tentarmos perceber como é que nós vamos operar acompanhado com aquilo que foi a projeção que foi feito no projeto de investimento. Porque a maior parte dos empresários, Alberto, tem grande dificuldade de acompanhar aquilo que é definido de antemão no projeto de investimento. Tem grande dificuldade de acompanhar aquilo que é essencialmente envolvido no projeto de investimento e volta e meia, depois de sentirem-se que o projeto é operacional, fazem aquilo que bem entendem, não aquilo que foi definido dentro do próprio projeto. Então, a fase embrionária acaba sendo a mais delicada, porque tem aquele período de escassez que depois temos que sair do break-even point para começar a lucrar. Pronto. É muito caro pagar um analista de investimento? Nem tanto. O nosso mercado ainda tem escassez de analistas e se entenderem ser caro é porque não têm noção do trabalho que é feito em volta dessa temática. Analisar projetos é uma coisa muito complexa, porque você tem que criar previsões. É tudo sobre previsões, é tudo sobre análises detalhadas sobre aquilo que nós entendemos chega a comunicação que o mercado nos passa e sobre a previsão concreta daquilo que nós vamos ter enquanto empresa, daquilo que nós vamos deixar de ter e quais são os possíveis cenários que podem acontecer. Por isso é que nós levamos em consideração toda e qualquer volatilidade que o mercado vir a apresentar, desde a inflação, por exemplo, a subida dos preços do produto no mercado de forma generalizada, por exemplo, a subida do câmbio, do combustível, toda e qualquer volatilidade que o mercado vir a apresentar, temos que levar em consideração que o projeto fica muito em volta dessa discussão de forma muito contundente. Pois. É algo que os empresários e os investidores devem ter em atenção. Claro. Não sei com que sensibilidade é que os empresários olham para essas questões todas. Eu acho que sim, que apresenta uma preocupação grande para os empresários. Vou dar um exemplo muito concreto. Por que é que interessa as diferentes vicissitudes do mercado? Sim. Se, por exemplo, um empresário que importa mercadorias do Dubai e tem que vender cá em Angola, ele tem um conjunto de custos que tem que suportar desde a compra que ele faz no exterior até que o produto chega aqui em Angola. E ele tem que se preocupar essencialmente com a subida do câmbio, a própria pauta aduaneira, por exemplo, as responsabilidades fiscais que ele tem em sede do desalfandegamento do próprio produto. É um conjunto de custos que ele vai suportar, que qualquer alteração que houver nesse intervalo prejudica de forma muito contundente o empresário. Eu acho que o Alberto teve conhecimento de um acontecimento recente que houve até jovens a desmaiarem na AGT, fruto por uma razão da alteração da pauta aduaneira. Lançamento da pauta aduaneira. Se o empresário nem sequer acompanha. Mas Eduardo, sim. Vamos fazer uma pausa aqui na nossa abordagem, ainda tocando nessa questão da pauta aduaneira. Claramente. Houve alguma escutação por parte das entidades competentes no que diz respeito a algumas alterações que foram tidas nesta pauta aduaneira? Não, houve sim, mas a pergunta que nós devíamos fazer, Alberto, é quais são as pessoas que foram escutadas? Pois. A escutação foi muito interna. Eu costumo dizer, o governo falha muito no que diz respeito à forma como ele toma decisões em volta daquilo que devia ser o benefício ou o malefício da população. Vou dar um exemplo muito concreto. Quando, por exemplo, nós vamos tomar uma decisão em volta daquilo que tem grande influência sobre a atividade empresarial, quem nós devíamos escutar seriam todos os empresários, desde micro, pequenos e médios empresários, porque tem grande... Eu conheço pessoas que são microempresários, mas boa parte dos produtos que comercializam vêm do exterior, é tranquilo. Sim. Essas pessoas nem tiveram noção que a pauta aduaneira seria alterada em grande medida. Por quê? Porque não foi com eles que falaram.
Quem auscultar? Os órgãos da Administração Geral Tributária e os outros órgãos competentes que fazem parte dessa conjuntura que alteraram a pauta aduaneira. Sim, porque a alteração que se faz em algumas vezes nos documentos jurídicos e administrativos cá em Angola, dá a impressão que faz uma escutação interna, ou melhor. É uma escutação interna. Vou dar um outro exemplo. Não faz sentido. Eu tenho vários exemplos. Vou dar um outro exemplo. O PREI. Sim. Eu considero que o PREI falhou. O plano de reconversão da economia informal. Sim. Por quê? Porque primeiro se implementou, depois é que foi só escutar. Eu mesmo que um camponês ir ao campo, jogar semente, só depois é que lavra a terra. O PREI implementou-se primeiro, depois é que foi só ouvir as pessoas do mercado informal. Não faz sentido. Eu acho que nós podíamos mudar a roupagem. E eu tenho estado a dizer, às vezes, não é os programas implementados, é a forma como nós implementamos. Vou dar outro exemplo. O grande problema que tem sido calcário daquilo de todos os empresários angolanos, por exemplo, eu tenho estado a dizer... no que diz respeito ao imposto sobre o valor acrescentado, o problema não está na implementação do IVA, está no contexto da implementação. A altura em que foi implementado o IVA não era o contexto ideal para ser implementado o IVA. Sim. Estás a ver? Então, às vezes o erro não está de todo no plano que o governo tem com certas implementações, mas a forma como implementa é o problema. E daí chamo aqui a atenção para aproveitar na minha componente enquanto especialista de análise de projeto de investimento, Alberto, é chamar a atenção. A análise de mercado é uma componente transversal a projetos de investimento. Sim, sim. Desde decisões que afetam um público de uma certa circunscrição, devem ser levadas a cabo análise de mercado. Por exemplo, no que diz respeito, por exemplo, à implementação de qualquer projeto que seja, que venha a beneficiar uma determinada circunscrição, oriunda, por exemplo, de uma vontade do Estado. Nós temos que, naquela circunscrição, perceber qual é a percepção que os cidadãos daquela circunscrição têm em função do projeto, como é que eles querem ver materializado, por exemplo. E depois é que nós vamos levar em consideração. Porque o mercado nos oferece informações que, uma vez compiladas, nós conseguimos chegar à conclusão de qual é a forma mais adequada para servir aquela circunscrição em medida dos hábitos e costumes daquela circunscrição. Eu tenho consciência que, por exemplo, o Ministério da Economia e Planeamento tem clara noção que boa parte dos empreendedores só não emigram para a formalidade porque tem grande receio, por exemplo, de ver as contas salvaguardadas no banco, porque é um processo muito burocrático para tirar as contas, o dinheiro do banco, por exemplo. Ainda não sei, minha mãe tem esse problema. Eu estou a falar enquanto filho de uma zungueira. Minha mãe tem problema de guardar dinheiro no banco. Quando eu lhe pergunto por que a mamãe não gosta de guardar dinheiro no banco, ela diz: filho, dinheiro é meu, vou cumprir 1, 2 horas para levantar, se dinheiro é eu que trabalhei. É falta de consciencialização financeira. Ela não sabe da segurança que tem que ter para ter um dinheiro no banco. No banco, sim. Se nós fizermos uma análise de mercado e pautássemos por uma consciencialização mais abrangente, teríamos essa noção toda. Mas nós continuamos a caminhar no século XXI de forma atabalhoada. Infelizmente. Porque nós não temos uma cultura. Por exemplo, Alberto, sem desmerecer ninguém, eu tive um excelente professor de análise de projetos de investimento que é culpa pelo que eu vou me tornando hoje. Mas boa parte daquilo que é informação que eu vou desenvolvendo ao longo do tempo enquanto analista de projetos vem do Brasil e dos Estados Unidos da América. Sim. Quando eu tento extrair informações a respeito de mercados, como devemos avaliar o mercado, sobre novos indicadores, por exemplo, que nos permitem ter uma análise mais contundente, eu recebo sempre materiais de... Já chamo o professor, são pessoas que começaram a seguir-me a partir do LinkedIn por causa do meu perfil e já partilham comigo materiais, por exemplo, sobre Portugal. Eu tenho uma maneira muito diferente de avaliar projetos por causa do material que um português partilhou comigo, por exemplo. Você vê que até nós internamente no mercado não temos cultura de analisar projetos, não temos cultura de analisar mercado, não temos cultura de analisar viabilidade técnica, econômica, ambiental, não temos essa cultura. Mas, Eduardo, não achas que essa falta de hábito ou cultura de analisarmos os nossos projetos está intrinsecamente ligada à forma como muitos impérios foram construídos em Angola nos últimos 30, 40 anos? Imaginemos, há muitas pessoas que construíram negócios porque são filhos de A e de B. Então, concordo. Eu tenho previamente noção de como o negócio vai andar, por ser filho do Alberto. Em grande medida, Alberto, concordo consigo. Concordo, subscrevo, onde queres que eu assino isso, eu concordo. Mas o que é que acontece na maior parte das vezes? Sabe por que as pessoas também não têm cultura, por exemplo, de fazer análise de projetos de investimento? Sim. Porque quando pedem para pedir financiamento, eu a princípio, vou ser muito sincero consigo. A princípio, quando comecei a trabalhar afincadamente como analista de projetos de investimento, eu me irritava com o facto das pessoas virem pedir projetos de investimento para apresentar à banca. Mas eu depois percebi que é a forma como se acostumaram com isso. Um estudo de viabilidade econômica e financeira não é para pedir financiamento ao banco. Porque é um conjunto de ferramentas que permitem medir não só os cenários previsionais do próprio negócio, mas como acabam sendo um guia de longo prazo
de curto, médio e longo prazo para o próprio investidor, norteia o empreendedor no que diz respeito a essa situação toda. Peço desculpas. E a forma como foram construídos os grandes impérios são mais ou menos impérios de substituição. Morreu o tio, assumiu o sobrinho, morreu o pai, assumiu o filho. E às vezes, em grande medida, não tem necessidade de ter que fazer essa avaliação de forma contundente, porque às vezes conhece o fulano, o cicrano e o beltrano no banco. E quando é dado o projeto, e o banco peca muito nisso, o banco só está preocupado com a recuperação do investimento, nem acompanha essas. Hoje em dia, sinceramente, já vai tendo uma dinâmica completamente diferente. Recentemente eu fiz um projeto, acho que foi o ano passado, se a memória não atrasou, o ano passado, em que o BFA tomou uma decisão que eu louvei. Okay. O empresário não gostou que foi. Era para aquisição, era para aumento da produção de uma máquina, de uma fábrica que eu não vou aqui citar o nome. Para aumento da produção de uma fábrica, e o BFA, quando recebeu o estudo de viabilidade, chamou-me, reunimos com a empresa, carimbou e assinou, mas foi o BFA quem comprou a máquina. Via leasing. Sim. E entregou à empresa. Está aqui a máquina, empresa. Com quem diz: você pediu um estudo de viabilidade para aumento de produção, então nós vamos dar a máquina para aumento de produção, porque muitas das vezes, quando é concedido estudo de viabilidade, os empresários dão um destino diferente ao dinheiro. Exatamente. Então, não, o que aconteceu no passado, as pessoas receberam... Agora acontece. Sim, mas no passado aconteceu com maior frequência. As pessoas recebem financiamentos para supostamente investir na agricultura, não de comprar um Mercedes. Uhum. Eu tenho um episódio não bom, que foi um dos meus primeiros projetos, que eu fiz mesmo enquanto analista de projeto de investimento, em que o empresário recebeu 120 milhões de kwanza e 60 comprou Lexus. Lexus não, V8, né? Land Cruiser, V8. É tipo mesmo da natureza do que. E eu perguntei, nosso plano de investimento deu 100 milhões de kwanza, 20 milhões era para fundo de maneio. Já usaste 60 milhões de kwanza para comprar V8. Já crias uma grande dificuldade na materialização do projeto. E eu disse: mas velho, muito obrigado, os 1 milhão já me chega que você me deu para... pelo trabalho. Conceber o projeto, pode caminhar sozinho. Chateou-se, queixou a quem queixou, mas mais velho, não vai dar certo, porque eu sabia que não vai dar certo. 60 milhões são 50% do valor do projeto. E ia dar muito trabalho. Eu teria que fazer uma gestão corretiva. Sim. E gestão não é corretiva, a gestão é preventiva. Por isso é que faz um estudo de viabilidade. Você está a criar prevenção para aquilo que vai ser o teu investimento futuro. Mas, Eduardo, então como é que nós devemos educar os nossos futuros empreendedores, investidores, para que tenham uma visão diferente sobre investimento? Porque, afinal de contas, até quando é que nós vamos continuar a ter empresários que, quando recebem um financiamento, pensam logo num Lexus, pensam logo num Mercedes? Porque é complicado. Eu não vou dar uma resposta diferente da que eu dei quando falamos da primeira vez. Consciencialização. Eu acredito muito em consciencialização. É um processo difícil porque as pessoas acreditam mais que a correção muda de forma radical as pessoas, mas eu acredito mais em consciencialização. Por quê? Alberto, eu acho mesmo que é falta de conhecimento. Eu acho que sim, Eduardo, mas uma questão muito simples. Será que esses empresários sabem mesmo a diferença entre ativo e passivo? É verdade. Porque se receber um investimento e comprar um Lexus de 60 milhões é extremamente complicado. É preciso ter falta de conhecimento ou Peço desculpa. Sim, é verdade. Fica à vontade. É engraçado, mas é grave. Essa pergunta que me faz, por acaso nem cheguei a pensar nisso. E eu falo muito com os meus amigos. Eu tenho um monte de amigos que são empreendedores e eles digo sempre: um dos erros que vocês muito cometem é investirem muito dinheiro em capitais que não são cíclicos. O que são capitais cíclicos? São aqueles capitais que você injeta dinheiro e te devolve o dinheiro. Injeta dinheiro e ele te devolve o dinheiro. Que são chamados de ativos circulantes. Ativos circulantes, sim. Eu acho que sim, Alberto. E eu vou falar isso de forma muito irônica. Eu acho que sim, que muitos dos empresários não têm noção do que é ativo e o que é passivo. Sim, porque e podemos até aqui, já que é um podcast muito credível e que vai ganhando cada vez mais alguma notoriedade, passar essa mensagem. Exatamente. Sempre que formos falar de investimento, temos noção clara do que é nós agrega receitas de forma de curto prazo, ainda que for de médio e longo prazo, e é que nós, por exemplo, nos gera obrigações. Quando eu compro, e eu digo sempre, quando você compra um carro, o carro é passivo. Carro é passivo. As pessoas não têm essa noção, mas carro é passivo. Sim. Ajuda a gerar ativo, mas é carro passivo. Sim. Por que as pessoas vão dizer, não, carro é ativo? Olha muito que o carro é ativo na perspectiva de que quando eu tenho um carro, né, eu posso vender e ter o dinheiro de volta. Não. Se você tem um carro, você começa a ter custos operacionais com o carro. Sim. Tem que manter combustível, manutenção e coisa parecida. Isso não pode, em qualquer momento, danificar. Claro, o carro é um ativo quando você usa para atividade operacional que ajuda, por exemplo, a gerar algum retorno. Algum retorno. Então, eu acho que quando estamos a falar de passivo, estamos a falar de um conjunto de bens e direitos, ou seja, tudo aquilo que lhe gera
algum retorno, seja de curto, médio e longo prazo, ou aquilo que você tem, que você pode facilmente reverter em dinheiro. Passivo é um conjunto de obrigações, ou seja, tudo aquilo que você deve às outras pessoas e você tem a obrigação de pagar. E quando você compra um carro que não é ligado à tua atividade operacional, você tem essencialmente um passivo, ou seja, é algo que você vai ter que sustentar, vai ter que fazer manutenção, vai ter que fazer um monte de coisas que vão tirar dinheiro do teu bolso e não vão trazer o dinheiro de volta. O carro ajuda, mas é uma perspectiva completamente diferente. E boa parte dos investidores, quando buscam financiamento, a primeira preocupação que eles têm é essencialmente comprar um carro. Não sei porquê. Não sei porquê. Eduardo, já sei que a sua vida não é fácil lidar com os investidores em Angola. Não é fácil porque os investidores têm pensamentos contrários ao do especialista. Né? Infelizmente, ainda continuamos com essa forma de pensar que é extremamente errada para quem quer crescer como investidor e tudo mais. Porque depois, quando encontra um parceiro estrangeiro, né, tem dificuldade porque o parceiro estrangeiro não tem esta visão das coisas. Claro. Ele não acha que quando eu receber $1 milhão ou €1 milhão, vou logo comprar um Mercedes. Não. Sim. Sem o investimento lhe dar o retorno necessário, ele não compra Mercedes. Claramente. Não compra Mercedes. Já sei que a sua vida não é fácil. Mas, Eduardo, para além dessas questões todas que acabou de abordar aqui, quais são as maiores dificuldades, afinal de contas, de investir em Angola? Suponhamos que o Alberto queira ser um investidor em Angola, o que o Eduardo me aconselharia a fazer? Nós temos um mercado muito volátil. E eu sempre considero, eu sugiro às pessoas que é uma coisa que sinto que as pessoas não me ouvem, que nós temos que começar a investir em fazer empreendimentos que não sejam artificiais, mas sim investimentos de longo prazo. Ou seja, vou dar um exemplo muito concreto. Sim. Quando nós fizemos investimentos que eu chamo por necessidade e não por oportunidade, nós estamos a criar empregos, ou seja, estamos a criar empreendimentos artificiais. Empreendimentos artificiais são aqueles que pouco tempo demoram, infelizmente vão à falência, já não têm capacidade de ter continuidade, não têm consistência. Não tem consistência. O futuro em termos de investimento, nós estamos a falar no mercado imobiliário, que também não é de todo seguro. Estamos a falar do mercado imobiliário, estamos a falar, por exemplo, do mercado do setor agrícola, estamos a falar, por exemplo, do setor de serração de madeira, que é uma coisa que agora começa a virar uma tendência porque as pessoas perceberam que Angola ainda tem muito que se construir. Esse país tem muito que se construir. E aquilo que nós chamamos de, não sei se já ouviste falar, carpintaria industrial, sim. É ligada à serração de madeira. É uma coisa que tem muito que se construir. Por exemplo, imagina, a central do Quilamba tem quantos edifícios? Só sei que tem mais de 2.000. Num quarteirão acho que pode ter mais ou menos 54, por exemplo, apartamentos, né? É possível? 54 apartamentos. É pouco? Muito pouco. Muito pouco. Por exemplo, que tem 100 ou 200. Um edifício pode ter 40. 40 apartamentos. Sim, um edifício. 40 apartamentos. Então, que contar o de lá. Sim. Tem 40 apartamentos, por exemplo. Imagina, tu tens uma carpintaria industrial. E a forma como são configurados os edifícios são para móveis sobre medida. Sim. Só um apartamento pode te dar por volta, por exemplo, de 20 milhões de kwanza. Um apartamento completo, mais ou menos um T5. Imagina, nós temos uma tendência agora, o governo tem estado a fazer, nessa política habitacional, a construir várias centralidades. Sim. Se você tem uma fábrica de serração de madeira, uma carpintaria industrial, você tem grande capacidade de ter um investimento consistente e de longo prazo. Por quê? Porque tem muito, mas muito mercado em aberto para se quer. Eu não sinto que as carpintarias industriais aqui em Angola são concorrentes. Eduardo, sim, eu vejo e acho que uma boa parte dos nossos investidores age por emoção. Sim. Age por emoção por quê? Porque dá-me a impressão que as pessoas em Angola investem todas no mesmo sítio. Infelizmente, mas também tem uma razão que eu consigo compreender. Sim. Vou levar ao enquadramento histórico. Em 1945, na Grã-Bretanha, eu acho que foi data em que surgiu a Revolução Industrial. Sim. Se leres esse enquadramento, vais perceber o porquê que houve a Revolução Industrial na Grã-Bretanha. É que o governo mapeou, ou seja, pediu, junto daquelas pessoas que tinham iniciativa de negócios, que ajudassem a mapear as diferentes necessidades de diferentes circunscrições e apresentassem soluções e o governo fosse apoiar para que, essencialmente, a Grã-Bretanha se tornasse o que se tornou. E hoje a Grã-Bretanha é o que é fruto dessa decisão em 1945. O que é que acontece? É ilusório pensar, nós temos 4 agentes econômicos no mercado. Nós temos famílias, empresas, instituições financeiras bancárias e não bancárias e temos o Estado. O Estado é o agente regulador e intermediador. Na maior parte das vezes, os empreendedores empreendem no que conseguem. Por isso é que muitas das vezes eles empreendem no mesmo setor. Há uma vontade enorme por parte de muitos empreendedores de investirem mais, só que não conseguem porque têm dependência de capital. E os bancos em Angola, infelizmente, Alberto, permita-me que eu diga isso, não dão dinheiro a quem não tem dinheiro. Sim.
Já falamos isso várias vezes. Então, se um banco não dá dinheiro a quem não tem dinheiro, dificilmente vamos ter o setor empreendedor que nós queremos. Por isso é que surgem, o governo já vai começar a entender isso, por isso é que nós temos hoje, por exemplo, instituições como o Fundo de Garantia de Crédito e o próprio BDA, mas são muito virados para setores agrícolas, Sim. Investimentos de longo prazo tranquilo, mas o empreendedorismo não se faz só com agronegócio, não se faz só com peixicultura e aquicultura e coisas parecidas, não. Nós temos setores que precisam ser investidos, que acabam sendo investimentos de longo prazo. Só acho que o governo tem que puxar mais atenção àqueles que são investimentos não artificiais, mas sim de longo prazo, para que gerem empregos também não artificiais e não de longo prazo. É só você olhar de forma, com os olhos de ver. Angola, nós temos mais infraestruturas de consumo do que infraestrutura de produção. Sim. Então, nós não estamos a criar a Angola do futuro, construindo infraestrutura de consumos e não infraestrutura de produção. Se nós queremos criar uma Angola do futuro, temos que criar uma infraestrutura de produção e não infraestrutura de consumo. E isso só passa se a banca entender que existem iniciativas muito boas por parte de diferentes empreendedores. Eu tenho mais ou menos uns 4 projetos que eu luto, sei lá quanto tempo, para ter financiamento, mas... Exatamente. Eduardo, o empreendedorismo e a educação financeira estão interligados de várias maneiras. Ter conhecimentos financeiros é fundamental para empreendedores, pois os ajuda a gerenciar ou gerir os seus recursos, os recursos da empresa e fazer investimentos inteligentes. Achas que os empreendedores estão focados na educação financeira? No nosso contexto, ainda há muitos empreendedores que deixam a desejar, infelizmente. Há um dado público, e eu até fiz parte dessa pesquisa, e o Amilcar Xingelese, que é uma pessoa que eu muito gosto e muito respeito, reforçou essa crença. Os empreendedores têm grande dificuldade de fazer a distinção daquilo que é deles, daquilo que é da empresa. Ou seja, nós somos pessoas diferentes, Alberto. Enquanto pessoas físicas, isto é melhor de teres uma pessoa, enquanto pessoas jurídicas é outras. Claro, nas duas você é detentor de bens, direitos e obrigações. Só que na outra, os bens, direitos e obrigações não pertencem a ti de forma exclusiva. Você tem uma estrutura que você precisa dar resposta. O que é que no final do dia, grosso modo, desprovido de qualquer conceito técnico, é a educação financeira? A educação financeira pressupõe, de forma concreta, a utilização racional do dinheiro e dos bens que nós temos à nossa disposição. Não só bens, direitos e obrigações também. Por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto. Se eu tenho uma empresa e, de modo muito inicial, por exemplo, consigo faturar 6 milhões, 10 milhões de kwanzas, e eu percebo que na minha estrutura de custos são 4 milhões de kwanzas, e eu consigo ficar livremente ou levemente com 6 milhões de kwanzas. E eu entendo que esses 6 milhões de kwanzas seja suficiente para eu comprar, por exemplo, um Chevrolet Spark. Não tenho educação financeira suficiente. Por quê? Porque é interessante que as empresas tenham capacidade de liquidez suficiente para que vivam a longo prazo. Sempre que fores utilizar algum dinheiro da empresa, tens que pensar qual é a consequência futura que ela vai ter caso eu, por exemplo, tenha alguma imprevisibilidade dentro do meu negócio. Os empresários angolanos, basta ter uma folga qualquer que sentem que tem alguma leviandade em volta daquilo que vai ser no seu próprio ganho. Querem logo investir em bens a economia chama-se bens giffen, bens de luxo. Bens de luxo, ok. Para que as pessoas realmente percebam o nível que ela atingiu enquanto empresário. Acho que não é a chamada prova social. Não precisa. Ele quer provar à sociedade que é um empresário de facto. A seu tempo, isso vai acontecer quando você realmente for financeiramente educado. Eduardo, não achas que os empresários deviam, de forma contínua, buscar por conhecimento, buscar por formações? Porque o que é que acontece? O que eu vejo é que uma boa parte dos empresários, quando atinge supostamente o sucesso, né? Atinge o alvo, ele é o good, mas ninguém lhe pega, ele tem todas as explicações, sabe tudo. Eu acho que não é correto, porque os empresários devem capacitar-se de forma contínua, porque imaginemos, o que eu estou a dizer aqui agora, em algumas vezes, em alguns casos, é falta de formação contínua, porque imaginemos, se eu sou um empresário, eu estou a investir, eu não preciso provar à sociedade que eu tive sucesso porque comprei Lexus. Claramente. O sucesso não está associado a bens materiais, apesar que a prova social passa muito por isso, mas não é bem assim. Sim. A coisa não é assim tão linear. Eu acho que sim, é falta de conhecimento, porque eu acho que a única maneira de nós nos mantermos atualizados é buscarmos conhecimento, principalmente com aqueles que já fazem algum tempo e nos ajudam a perceber essencialmente como é que o mercado funciona. Por outro lado, eu acho que os empresários angolanos, infelizmente, por uma questão que eu desconheço, têm muito aquela de quando deviam apoiar-se entre si, competirem entre si. Ok. Ou seja, as chamadas ilhas. Eu preciso mostrar a fulano que eu também posso, eu também sei, nós não precisamos disso. Yeah. Ao seu tempo, eu costumo dizer, ao seu tempo,
a seu tempo, tudo que você realmente precisa, se fores consistente e educado financeiramente, tu vais conseguir ter. Eu não sonhava que teria uma empresa, por exemplo. Sinceramente. Era uma vontade de mais novo, mas todos nós, enquanto crianças, queremos sonhar. Mas precisei ser educado, disciplinado para que isso acontecesse. Isso, bom, se nós percebemos, quando conseguimos uma coisa, quando devíamos manter o mesmo comportamento que nos levou a conseguir a coisa, começamos a desenvolver outro tipo de comportamento. Sim, sim. Eu acho que se os empresários mantessem a mesma conduta que os levou a conseguir determinada coisa, de forma consistente, conseguiam muito mais coisas. Há dias vi um post do Tiago Negro que dizia: fingir ser pobre te torna pobre. Exatamente. Ou melhor, fingir ser rico te torna fingir pobre. ser rico te torna pobre. Exatamente. É o que acontece. Eu tenho um exemplo muito bom que eu acho que eu recomendo às pessoas a seguirem, que é, esquece-me o nome, peço desculpa por isso, que é o dono do Rabugento. Ah, sim, sim, sim. O dono do Rabugento, eu já tive alguma interação de um artigo escrito pelo Dr. Júlio Zenz em volta daquilo que realmente foi a consistência dele. É um exemplo que nós devíamos seguir. Fez inúmeros sacrifícios. O dono do Rabugento só começou a ter aquilo que eu chamo projeção de bens Giffens acho que na sua quarta ou quinta. Colote. Porque não havia necessidade de fazer prova social. Eu acho que o nosso comportamento... No final do dia, Alberto, educação financeira é mais uma questão de comportamento, não uma questão de conhecimento. As pessoas pensam que quanto mais conhecimento tiverem, mais educados financeiramente vão ser. Não. Quanto melhor comportamento tiverem, mais educação financeira terão. Uma boa parte do nosso sucesso depende dos nossos hábitos. Claramente. As pessoas não têm noção que os hábitos acabam por ser fundamental na concretização daquilo que são os nossos sonhos, nossos objetivos de vida. E, infelizmente é complicado. Então, Eduardo, o que tu recomendarias a um empresário, alguém que gostaria de investir em Angola, por exemplo, quer se tornar investidor ou empresário, quais são os primeiros passos que eu devo dar? Quer nacionais, quer internacionais, é conhecer o mercado. Conhecer o mercado é um dos primeiros pressupostos que nós devemos levar em consideração sempre que quisermos tomar alguma decisão de investimento, porque conhecer o mercado nos permite essencialmente perceber as diferentes oportunidades que nele existem, quais são, por exemplo, os fornecedores que nele existem, os potenciais concorrentes, os potenciais clientes, quais são os hábitos e costumes de cada uma da circunscrição, para que nós possamos, assim que pudermos, investir de forma assertiva num contexto muito próprio. Sim. Mas eu também recomendo que as pessoas comecem a investir em empresas de futuro. O que é que eu chamo de empresas de futuro? São empresas que, ou seja, são empreendimentos com sustentabilidade de longo prazo, conforme aqueles que eu disse. O agronegócio é um deles, a digitalização, por exemplo, é um deles. Estou a falar de coisas como a sua, por exemplo, sim. Criação de conteúdos digitais, sim. videomakers, é isso que nós chamamos. Estamos a falar igualmente, por exemplo, também dos projetos de serração de madeira. Eu tenho uma paixão muito exclusiva pelo projeto de serração de madeira, porque eu acredito que a Angola ainda tem muito que se construir. Sim. São chamadas carpintarias industriais. E importamos muito. O setor imobiliário e aquilo que eu chamo mercado de capitais. Mas eu vou falar de uma particularidade em volta do mercado de capitais. O mercado de capitais não é para construir riqueza de curto prazo, é para riqueza de longo prazo. E aí é uma coisa que nossos educadores financeiros falham e vendem sonhos às pessoas. Quando você investe, por exemplo, em ações, títulos, obrigações ou coisa parecida, não é para você ter retorno de curto ou médio prazo, sim. É de longo prazo. Porque você pode investir, por exemplo, 1 milhão, por exemplo, no mês de janeiro, em títulos obrigacionistas, e, por exemplo, no final do ano você só tem, por exemplo, dependendo da taxa, tem 1.200.000, 1.400.000. Sim. Então aquilo não é para retorno imediato, é para construir riqueza de longo prazo. Sim. Na medida que as ações vão se sobrevalorizando, você tem exatamente essa construção de riqueza de longo prazo. Infelizmente há pessoas que pensam o contrário de tudo isso. Sim. Porque querem avançar, mas não têm essas ferramentas e também não querem procurar quem as tem. Querem simplesmente avançar porque as pessoas às vezes, o dinheiro cega, como dizem, o dinheiro cega, te tira o conhecimento e faz pensar que você é o melhor que todos, claro, que tem dinheiro. Não, é bom que as pessoas que querem investir tenham a noção de que não podem fazer tudo. Exato. Não é possível ter toda a informação sem consultar os especialistas. Os especialistas existem por causa disso. Claro. Eles estão aí para isso. Claro, concordo perfeitamente. Concordo. E eu entendo que as pessoas deviam perceber um pouquinho mais que juntos é mais fácil, Alberto. Sim. Juntos é mais fácil. Só que nós somos, eu não sei se é parte da nossa característica enquanto angolanos ou africanos, nós somos muito egoístas. Nós queremos ser sempre superiores aos outros. Isso não é bom. E eu entendo que, eu sempre digo, e parece-me um clichê, porque eu repito inúmeras vezes,
Pessoas precisam de pessoas. E ninguém se faz mesmo sozinho. Eu cheguei até aqui porque eu tive o suporte de um monte de pessoas. Então, sempre que nós formos pensar alguma coisa que tem que ver com o nosso futuro, precisamos abraçar outras pessoas que entendem alguma coisa que nós não entendemos. Sim, eu costumo dizer, duas mentes em harmonia e com o mesmo objetivo criam uma mente extra. Exatamente, essa é a visão. Ninguém mesmo se faz sozinho, é impossível. Sim. Então, umas pessoas nos vão dizer exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer, e nós temos que estar abertos a isso. Por isso é que os especialistas existem. Nós não podemos achar que nós somos autossuficientes e aquilo que nós queremos materializar é visão única e deve ser completamente padronizado. Eduardo, como empreendedor que sente-se realizado ou busca por alguma realização? Não me sinto realizado e busco por uma realização. Acho que nem estou pela metade do caminho. Eu tenho uma visão muito ampla daquilo que é Angola que todos nós sonhamos e eu quero ser parte dessa realização, mas boa parte dos projetos que eu quero ver materializado ainda não estão pela metade. Tenho hoje uma empresa, graças a Deus, e faço parte de um grupo também, e isso tem sido bom, tem sido uma experiência completamente diferente daquela que eu planifiquei, mas não me sinto realizado ainda, porque ainda temos muito que conquistar. Temos muito, mas muito que conquistar. Eu talvez virei a me sentir realizado quando nós podemos ver materializado pelo menos 50% daquela Angola que nós sonhamos. E cada um de nós tem um papel fundamental nisso. Eu, enquanto empreendedor, enquanto servidor, vamos essencialmente trazer essa contribuição. O mercado está aberto a vários investidores. Tá. As vicissitudes são conhecidas, todos os problemas do nosso mercado são conhecidas. Sim. Há pouco tempo, quando começamos a conversa, falamos da pauta aduaneira, Sim. que é a dor de cabeça do momento. Não há quem não esteja a pensar na pauta aduaneira. E pronto, a informação está ali, procurem, por favor, pelos especialistas, eles têm informação adicional, aquela informação, se calhar, que um empreendedor aspirante não tem. Claramente. Procurem para o especialista. Eduardo, eu gostaria de saber se, diante daquilo que é o trabalho que tu realizas na qualidade de analista de projetos de investimentos, tu tens aqueles investidores que dizem assim, eu vou investir daqui a 10 anos, vou tirar o retorno e vou migrar para um outro negócio mais lucrativo, porque o que acontece? Falamos agora do agronegócio. Sim. O agronegócio é realmente uma oportunidade que muitos, supostamente, investidores menosprezam, né? Não digo... Menosprezam, sim. Tipo, as pessoas estão muito focadas, porque acaba sendo um dos setores para investir que acaba sendo mais volátil. Vou dar um exemplo muito concreto. Exatamente. Que eu não quero que não fiques com receio por causa disso, caso queiras investir no agronegócio. Sim. Você pode investir 100 milhões na agricultura e perder os 100 milhões. Sim, porque depende da chuva, depende da terra, depende de muito... E isso é que eu trouxe a discussão, por exemplo, na Conferência Nacional sobre Processo de Desenvolvimento e Inovação, sobre a necessidade de começarmos a pensar de forma urgente na indústria 4.0, principalmente para o setor agrícola. Sim. Se eu consigo ter ferramentas digitais que me permitem, por exemplo, controlar fatores exógenos, cadeias de produção, Sim. essas coisas não acontecem. Rega com drones. Não acontecem mesmo, não acontecem. Então temos que investir. Nós precisamos fazer investimento sério se queremos realmente diversificar a economia e olhar para o agronegócio como um setor de investimento de longo prazo. Eu vi agora o Quênia, o Ruanda estão a fazer regas avançada. Ruanda, vamos olhar para um contexto muito próprio. Ruanda. O sistema de rega que Ruanda está a adaptar é virado para a indústria 4.0. Sim. Porque eles sabiam, por exemplo, existe um período, e isso o INAMET e companhias podiam começar a ajudar o Estado nisso. Sim. Imagina, se eu tenho um período que, de acordo à visão da indústria 4.0, tem previsões muito concretas, que haverá seca, por exemplo, desde o mês de abril, que é o mês de chuva, Sim. maio, junho, julho. E às vezes é o intervalo em que a fruta Y, a verdura Y, ou coisa parecida, tem que sair. Se eu trago essa visão, repito, da indústria 4.0, que é a indústria digitalizada, eu consigo controlar esse cenário e criar mecanismos para que a escassez seja em qualquer outro setor, menos, ou seja, afeta qualquer outro setor, menos o setor agrícola. Sim. Por quê? Vamos criar regras artificiais. Sim. Vamos controlar a cadeia de produção. Olha, nesse intervalo as regras vão, ou seja, como vai chover daqui até aqui, vamos acumular, por exemplo, recursos suficientes para que nesse intervalo hajam regras. Só que nós falamos de forma muito vaga e não criamos condições para que isso se materialize de forma efetiva, porque os problemas estão identificados, Alberto. Sim.
Mas as soluções devemos é que não estão a participar ser... das soluções. Claramente. É importante que se trabalhe, porque assim, países pequenos do ponto de vista demográfico e do ponto de vista financeiro estão mais avançados do que nós. Claramente. Eu não acho que o Ruanda, por exemplo, tenha recursos mais do que nós. Não tem. Nem recursos, nem... E eu sempre falo, Angola é potencialmente rica. Atenção. Sim. Potencialmente rica. Quando fala potencialmente rica, quer dizer que os recursos não estão a ser explorados conforme devia. Sim. Ou distribuídos. Então, nós estamos há quantos anos a dizer que nós somos potencialmente ricas? Já mais ou menos uns 40 e tal anos. Sim, desde 1975. Mesmo depois da guerra interna que nós tivemos, que é a guerra civil, estamos há quantos anos? 24 ou 25? 24 anos. 24 anos a dizer que nós somos potenciais. Vamos continuar mais 40, mais 50 anos a dizer que somos potencialmente ricos se nós não começarmos a explorar os recursos que nós temos à nossa disposição. Porque no final do dia a gestão é isso. Fazer uma comunicação harmoniosa dos recursos que nós temos à nossa disposição para alcançar os objetivos que nós temos. E qual é o objetivo? Ter a Angola que todos nós sonhamos. Esta Angola está demorada. Está a demorar porque as pessoas não querem discutir as soluções de forma contundente. Querem discutir país à parte. E eu vou dar um exemplo. As conferências, por exemplo, que são realizadas todos os anos. Já alguma vez ouviste um relatório produzido por uma conferência em que foi discutida a Y, A, B e foi apresentado, por exemplo, ao governo, o governo acolheu o resultado da conferência para dizer quais são os problemas que realmente tinham que ser discutidos? Tinham que ser materializados? Não. E a pergunta é, por que criam as conferências? Para aparecer. Nós fomos a uma conferência em que foi apresentado soluções muito pontuais. O que é que se fez com aquelas soluções pontuais? Bolsa. Volta e meia vou começar a negar até a falar em público, porque desgasta mesmo. Claro que desgasta, sim. Desgasta a imagem, porque depois o que acontece? A população começa a olhar, mas esse senhor está toda hora a falar disso e não sei quanto. Depois, aquilo depois fica teu problema pessoal. As pessoas começam a olhar para ti como culpado. Olha, é ele. Da outra vez também falou na conferência e até agora não temos isso. As pessoas depois começam... Quando os temas são levados à discussão, tem que se produzir algum relatório para se apresentar a quem de direito e começar a ver soluções muito contextuais. Mas esse quem de direito às vezes demora para dar resposta. É importante que os especialistas na área pressionem. Concordo. Os sindicatos, pressionem os parceiros, pressionem a sociedade, no sentido de essas coisas serem discutidas e colocadas em prática. Porque nós estamos cansados de discutir coisas que não vão em prática, não são colocadas em prática. Sim, eu concordo, mas é que nós também temos uma sociedade, Alberto, que pensa que o desenvolvimento desse país é responsabilidade exclusiva do Estado. O desenvolvimento desse país é um binômio. É mesmo um binômio. Tem várias pessoas envolvidas. Sim, é responsabilidade partilhada, culpa partilhada. É culpa partilhada, concordo. Eu, por exemplo, digo, uma premissa que eu levo muito em consideração. Não existem, por exemplo, políticos corruptos quando tem uma sociedade ética e educada. Sim. Só existe um corrupto porque existe um corruptor. E até a lei é claro, por exemplo, que a pena do corrupto é menor do que a do corruptor. Então, o grande problema, quem cria o corrupto é o corruptor. Então, às vezes, aquilo que nós há certas situações que nós atribuímos culpa ao Estado, é nossa culpa. Nossa culpa. Então, direcionar a culpa para um certo ente não é de todo mais acertado. Nós temos que partilhar a culpa e cada um fazer o seu devido papel. E quem não está a fazer o seu papel deve ser pressionado a fazer o seu papel. Pois. Eduardo, recomendações para os empresários? Sejam mais disciplinados a princípio. Menos arrogantes e menos autossuficientes. E que saibam definir... Exatamente. E que saibam a diferença entre passivo e ativo. Saibam a diferença entre ativos e passivos. E também gostava de deixar aqui um conselho, não sei se seria conselho ou um alerta aos diferentes educadores financeiros. Não vendam sonhos às pessoas. A educação financeira deve ser passada de forma contextual, Alberto. Sim. Nós temos hoje perto de 37 milhões de habitantes em Angola. 12 milhões delas vivem abaixo do limiar de rentabilidade. Quando falo de limiar de rentabilidade, é aquele limiar, ou seja, é aquele estado financeiro em que a pessoa gasta tudo o que ganha na mesma proporção, não sobra nada. Sim. E nós temos um salário mínimo nacional afixado em 32 mil kwanzas. E o limiar de rentabilidade, 32. E o limiar de rentabilidade estamos a falar em 157. Porque para a aquisição, por exemplo, de uma cesta básica em Angola, conforme deve ser, nós estamos a falar em 354 mil kwanzas. Conforme deve ser, para ter toda a casa mesmo abastecida com cesta básica. E nós estamos a educar pessoas que ganham 28, 32 mil kwanzas. A investir em mercados de ações é absurdo. Uma pessoa que ganha 28 mil kwanzas nem sabe o que é uma conta custódia. E esses educadores financeiros têm noção disso, Eduardo? Eu sinto que não, e vendem sonhos. Um exemplo que eu vou lhe dar, Alberto, e até nem precisa ser pessoas que ganham 28 mil kwanzas. Entre nós, mesmo os intelectuais, muitos que nem sabem o que é uma conta custódia. Uma conta custódia, sim. Não sabem o que é uma conta de depósito. Então, encher salas com eventos de poupar e tudo mais. E nem sabem o que é uma corretora, por exemplo. Não conhece o que é uma corretora. Como é que eu vou falar sobre investimento em mercado de capitais de alguém que não conhece o que é uma corretora? Eu recentemente fui chamado para falar na Igreja Metodista de Angola. E eu percebi que boa parte das pessoas que estavam lá
não têm o mesmo nível de literacia que eu. Deitei fora todo o conteúdo que eu trouxe para falar no contexto delas. Eu não podia falar sobre o mercado de capitais lá. Eduardo, não achas que isso está diretamente ligado à capacidade do orador? Porque imagina, existem muitos oradores que não têm essa capacidade de inverter caso encontre uma audiência que não esteja à altura. Exatamente, porque o conhecimento é padronizado. Eu tenho a dizer, quando a ciência é usada de forma contextual, em vez de ajudar, prejudica. É o que nossos educadores financeiros têm estado a fazer. A ciência deve ser usada de forma contextual. Tens de perguntar sempre para quem é que tu estás a falar. Sim, e depois as pessoas não têm... Da outra vez nós falamos aqui com o professor Janual sobre a questão das pessoas que vão para o curso de oratória sem terem noção do básico, ou melhor, como diz o professor, não têm o perfil de entrada. Alguns educadores financeiros deviam fazer a mesma coisa. Então como é que tu estás a ensinar conta custódia numa pessoa que não sabe o básico? Claro. E uma das premissas, só para terminar essa temática, que eu acho que é realmente interessante chamar a atenção aos diferentes educadores financeiros. Há uma pessoa, por exemplo, que ganha 32 mil kwanzas e tem um agregado familiar, por exemplo, de 7 pessoas. Já não tem condições para sustentar essas pessoas. Quer dizer que já tem uma receita deficitária. O que é uma receita deficitária? É uma receita que é mínima aos custos, ou seja, os custos são superiores à receita. Quer dizer que ele, antes de receber o salário, já não tem dinheiro de alguma forma. Eu não posso dizer a essa pessoa, peço desculpas pelo que eu vou dizer, que ele tem que poupar. Tu a criar... Vender sonho. Tu a vender sonho. O que essa pessoa tem que fazer em primeira instância é procurar uma receita alternativa. Primeiro, receita alternativa. Porque se alguém que ganha 32 mil kwanzas tem um agregado de 7 pessoas em casa, quer dizer que os 32 mil kwanzas nem chegam para 5 pessoas. E qual é o exercício que ele tem que fazer de poupança? Não, ele pronto, tem que ter educação para fazer a utilização racional daquele dinheiro. Sim, mas poupar não é o primeiro conselho que tem que ter. Tem que se dar aula. Você tem que usar esses recursos que você tem à sua disposição de forma muito racional, mas você precisa, de forma urgente, buscar uma receita alternativa. Uma vez buscada a receita alternativa, ajusta-se com o que realmente já ganhavas e aquela receita alternativa vai ser a tua alavancagem para começar a criar independência financeira. Devia ser essa discussão. E não coisas do tipo, quem ganha 15 mil kwanzas consegue poupar. Isso é absurdo. E isso deixa-me mesmo realmente irritado quando ouço essas coisas. Infelizmente existem inúmeras palestras desta natureza. Então as pessoas estão a dizer que com 500 kwanzas em Angola se janta, vou fazer o quê? Não vamos deixar. E depois dizem que não, tu tens que comprar ações para ficar rico. Eu não conheço ninguém que ficou rico com ações. É descontextual. Warren Buffett, que é uma das pessoas que mais empresas e mais ações tem, um americano que eu muito admiro. Sim. A riqueza dele construiu a longo prazo, é aquilo que eu disse. Investir em mercado de ações é para construir empresas de longo prazo. Sim. Mas Warren Buffett não ficou rico só exclusivamente com ações, não. Ninguém fala, por exemplo, do mercado imobiliário, mas velho, investiu muito no mercado imobiliário. Mas também já tinha suas empresas, só que as ações o catapultaram. Por quê? Porque ele injetava e nem sequer olhava lá. Passado 15, 20, 10 anos, Warren Buffett é quem é hoje, por exemplo. Mas ele fez aquilo consciente de que está a construir riqueza de longo prazo. Quem ganha 32 mil kwanzas, Alberto, quem ganha 32 mil kwanzas não está preocupado em construir receita a longo prazo, está preocupado em ter alguma coisa que para comer imediato. Sim. Então temos que ensinar essas coisas de forma muito contextual. Então, eu não sei como é que vamos fazer para que esses sonhos sejam realidade. As pessoas têm que deixar, os educandos têm que deixar de fanatismo. Não, o problema é que eles estão a usar o fanatismo para se enriquecer. Porque todos os meses temos turmas abarrotadas, com pessoas a irem ouvir o que é comprar sons, o que é comprar sei lá o que. Isso. Eu não fiquei irritado, fiquei triste, Alberto. Havia uma turma, não vou dizer o nome, para as pessoas não me perceberem mal, e 2 dos formandos que saíram de lá vieram até comigo. E eu perguntei, vocês acabaram de sair de uma turma? É que nós não percebemos nada, mas foram lá fazer o quê, então? Então me pagam de novo também, vou vos ensinar aqui no off, porque não tem necessidade de vocês trazerem uma dúvida de uma turma que vocês estão a vir para que eu vos explique, que vocês pagaram para que eu vos explique. E eu vos explique de favor. Não faz sentido. Então eu acho que os oradores precisam mesmo ser... Eu nas minhas turmas, por exemplo, nas masterclass que vamos indo projetando em algumas aulas que eu tenho com diferentes empreendedores, dificilmente passa do número das cadeiras que tem na sala de reunião. Dificilmente. É sempre 10, no máximo. 1, 2, 3, 4 pessoas. Por quê? Cada empreendedor tem um problema muito contextual, muito próprio. E a resolução não é conjunta. Por isso é que as minhas mentorias não são tão baratas assim. Não porque eu me acho mais caro, me acho mais inteligente, não.
porque os empreendedores devem ser prestados atenção de forma muito específica. O problema do Alberto enquanto empreendedor não é o problema do Genual. As turmas em Harvard não têm 50 estudantes. Por isso é que tem qualidade de ensino. É mesmo assim. Não, é muito complicado. Nós precisamos de forma muito rápida trazer e elucidar os jovens sobre o que querem, na verdade. Porque também há uma boa parte dos jovens que está a seguir o efeito manada. Dizia o Dr. Sabi Diniz, e quando você está a caminhar para o lado em que todo mundo está a ir, você não está a fazer boa coisa. Concordo. Porque é complicado. O mundo tem mais de 8 bilhões de habitantes. Mas, come on, o dinheiro gira em que percentagem da população mundial? 3%. 3%. É assustador isso. Estás a perceber? É assustador. Então, as pessoas têm que perceber, hoje em dia os jovens também estão é bom, né, que os jovens procurem e participem em eventos como esses, mas que vão consciente. Sim. Vão consciente, porque assim, comprar ações para quem ganha 30 mil kwanzas, lamento. Mas quem ganha 30 mil kwanzas nem tem uma conta custódia, nem tem uma conta numa corretora, vai comprar seus compras. Estás a perceber? É o público-alvo dos educadores financeiros, são esses. Eu, por exemplo, tenho aplicação de depósito a prazo. Sim. Me lembrei por causa dessa conversa aqui, no dia a dia. Não lembras aqui? Já tem 2 anos. E vou capitalizando, porque eu sei que a intenção é daqui a 3, 4, 5 ou 10 anos. E lá desmobilizar, porque você vai ter um valor avultado para canalizar para um investimento com retorno de mais ou menos curto prazo ou médio prazo. É essa a intenção, é essa a ideia que nós devemos levar essencialmente sempre que vamos conversar com diferentes formandos. E não vender sonhos em função da nossa realidade. Alberto, muitas dessas pessoas que passam essa educação financeira têm capital financeiro familiar diferente das outras pessoas. Sim, Alberto. Já vêm investindo e não começaram exatamente conforme... Alberto, e mesmo assim ainda não tem prova social. Não tem prova social. Ele não ficou rico com compras de ações, mas ainda já está a ensinar. Não. Eu não sei se tem alguém, peço desculpas se for de forma contundente, estou disposto a ser rebatido e qualquer pessoa que queira discutir sobre isso, fica à vontade. Não conheço ninguém em Angola que se enriqueceu com ações no intervalo de 2015, por exemplo, até 2024. Eu também não. Não tem mesmo. Não tem. Então não podemos... Não estamos a desincentivar a compra de ações. Atenção, as pessoas devem fazer as compras de ações, é normal, mas que façam de acordo com as suas capacidades e possibilidades para ingressar nesse mercado. O que nós estamos aqui a sugerir é que as pessoas tenham algumas informações antes. Concordo, Alberto. De migrarem para este tipo de mercado. Não tem. Por que eu estou a dizer que não tem? Porque o enriquecimento do mercado de ações é de longo prazo. O mínimo que você pode ter é uma fonte de receita alternativa. Sim. Porque as ações, dependendo da negociação, mesmo as aplicações de depósito a prazo, se o valor for um valor ajustável, você pode ter essa receita refletida na tua conta corrente de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses. Isso é diferente. Eu tive isso no Standard Bank. É diferente. Se eu injeto 1 milhão, por exemplo, a taxa de 20% ao trimestre, eu tenho 200 mil kwanzas por trimestre. Sim. Aquilo é uma coisa diferente. Não é riqueza a ser construída. É fontes de receitas alternativas. Mas riqueza no mercado de ações constrói-se a longo prazo. Não é uma coisa para ir, hoje vou espreitar. E hoje temos quanto? E agora? E depois não vai funcionar. Não vai funcionar. E uma boa parte das pessoas que aderem a esse tipo de evento quer o imediatismo. Infelizmente, por isso é que eu digo, canalizem essas receitas que vocês realmente têm, que vos aconselham de forma muito errada a canalizarem para o mercado de ações, a investimentos que vão vos dar retorno de curto prazo. Eu vou dar um exemplo muito concreto para um investimento que se investe muito pouco dinheiro, mas também se recupera com facilidade quando é feito com consistência. Uma barbearia. Sim. Investimentos pequenos, mas te garantem que você, por exemplo, não falta dinheiro ao bolso. Um exemplo. Sim. Então, se você tem necessidades imediatas, invista em coisas que vão garantir que você não falte dinheiro ao bolso. Sim. Não aquela coisa que você vai querer um retorno grande e você vai levar muito tempo para conceber. Exatamente. Então, Pô, Eduardo, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Esta é uma conversa que não termina. Sim, eu estou sempre à sua disposição. Epá, considerações finais do teu lado. A princípio, gostava de agradecer, Alberto. É importante, eu sempre digo e repito uma vez mais, eu disse isso num podcast lá no CCB Turismo Emergente, que tão perigoso quanto o SIDA é a falta de informação. Sem preconceito algum para as pessoas que vivem com essa doença. Eu respeito e amo todos na mesma proporção.
Mas eu acho que as pessoas devem ser mais informadas. Sim. Porque eu sinto que as pessoas vão colocando seus investimentos em risco, suas vidas em risco, por falta de informação. Sim. Busquem informações, mas mais do que ouvir de quem sabe, procurem saber se aquilo que vos é passado é possível de ser materializado na visão que se propõe. Porque às vezes não é sobre o quão nós dissemos, é como é que nós podemos materializar essencialmente. Há pessoas que dão aulas a diferentes, sei lá quantas pessoas, as aulas recebem aplausos, as salas enchem, mas não conseguem mostrar em sentido material como é que aquilo realmente funciona. Então tenham essa preocupação e tenham educação financeira. Construam a riqueza, mas construam a riqueza de forma consciente. Invistam o máximo que puder, porque só desse jeito é que vocês podem ter independência financeira, mas a princípio vocês precisam ter educação financeira. Grosso modo, precisam ter educação suficiente para utilizar os recursos que vocês têm à vossa disposição de forma racional. E outro sim, se quiseres ter equilíbrio financeiro, não viva para agradar ninguém, por favor.